Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a sexta aula da oitava semana e agora a gente vai falar sobre distribuição de probabilidade de Poisson para uma variável aleatória discreta, tá? Então, o que vem a ser isso? É, quais são as condições nas quais isso pode ocorrer, tá? Essa distribuição de probabilidade pode ocorrer. Primeiro, a variável aleatória x deve ser discreta, bom, senão não dá para aplicar mesmo, né? As ocorrências devem ser aleatórias, tá? E elas têm que ser independentes. Bom, até aí parece que não é muito, enfim, parece muito geral isso, né? O que que vem a ser a distribuição de Poisson, pessoal? A gente tem ali o que que segue uma distribuição de Poisson, que a gente verifica, que a gente pode validar do ponto de vista estatístico, tá? Tem testes estatísticos que estão além do escopo desse curso que servem para fazer esta validação. Por exemplo, sabe, a distribuição do número de acidentes em uma rodovia em uma única semana, tá? A distribuição do número de clientes que entram em um supermercado em uma hora, né? A distribuição do número de aparelhos de televisão vendidos em uma semana, tá? Muito bem. E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte: pensa no seguinte, quando eu tenho a variável aleatória, sempre a gente tem associado a ela uma função de distribuição de probabilidade, e eu desejo saber, por exemplo, dado um certo valor, qual é a probabilidade daquele valor ocorrer, tá? Então, a Poisson tem esse equacionamento que vocês estão vendo aqui, só que tem algumas situações que isso não vai acontecer, tá? Esse equacionamento não vai seguir esse equacionamento. Quais são essas situações? Por exemplo, o número de passageiros que chegam ao aeroporto, ou ainda número de pacientes que chegam em um consultório, com consulta agendada ou marcada. Qual que é, digamos aqui, o problema da chegada, né? Diferente dos outros casos que a gente viu ali. Por que que não segue uma Poisson? Porque normalmente, nessas situações, você tem o horário do avião ou do ônibus, ou o horário que você agendou com o médico. Então, quando você tem uma chegada de pacientes nos quais nessas situações nas quais as chegadas não são aleatórias, porque os horários são agendados, a distribuição de Poisson não pode ser aplicada, tá? Que é essa distribuiçãozinha bonitinha aqui, tá? E aí você fala, nossa, mas que fórmula difícil, complicada. Calma, que ela é mais fácil do que as anteriores. Vou mostrar como, tá? Primeiro que você tem um parâmetro, que é a média aritmética do número de ocorrências em um certo intervalo de tempo, tá? Que é o lambda. Lambda. E esse E bonitinho aqui é o número de Euler, né? Euler. Lê-se Euler e fala-se Euler, certo? E aí, ó, é 2,71828, número de Euler, tá? E você repara aqui, ó, se você te der lambda e o número de Euler, basta fornecer o x. Euler é uma constante, tá? Número de Euler, não um Euler, né? Enfim. O x aqui, ó, basta botar o valor de x aqui, x fatorial, a gente já tá craque em fazer fatorial de x, né? E lambda elevado a x. Bom, não é nada complicado, né? Vamos fazer um exemplo numérico para perder o medo da fórmula? Vamos lá, ó. Então, eu tenho uma empresa que oferece exame gratuito de seus produtos por 7 dias. Foi observado que, em média, 2 de 10 produtos vendidos são devolvidos. Opa, olha o e-commerce aí, hein? Um e-commerce que tem, em média, 2 de 10 produtos vendidos devolvidos. É um e-commerce complicado, eu diria, tá? Mas, enfim, vamos lá. Não conheço as estatísticas aí do e-commerce, como é que estão, tá? Usando o Poisson, encontrar a probabilidade que exatamente 6 de 40 produtos vendidos sejam devolvidos, certo? O primeiro truque para a gente resolver esse exercício aqui, pessoal, é transpor a nossa média para a escala do número de produtos vendidos, que é 40. Então, a média nossa, vamos fazer uma continha aqui, uma regrinha de 3, tá? Se 10, se 2 em 10 são devolvidos, então, fazendo uma regrinha de 3, vai fazer a regrinha de 3, certo? Para obter o valor de lambda. O que que é o lambda aqui? É o parâmetro, é a média que você quer para 40 vendidos, tá? Então,
A média que você vai obter aqui, o lambda que você vai obter, é 8 em 40, segue a mesma proporção de 2 em 10 para serem devolvidos, tá? Então a gente já achou o lambda, ok, já temos aí um meio caminho andado. Agora basta a gente aplicar no equacionamento aqui. Por quê? Porque você quer saber o seguinte, vamos reler o enunciado, tá? Eu quero saber a probabilidade de que exatamente 6 produtos em 40 sejam vendidos, né? Em 40 vendidos, sejam devolvidos. Então o que eu achei é que esse lambda igual a 8 é a média em 40. Só que eu estou procurando um valor abaixo da média, ok? Estou devolvendo 6, que é a média 8. Estou devolvendo em média 8. Estou procurando saber qual é a probabilidade de 6, exatamente 6, serem devolvidos. Então eu venho aqui, ó, P de x igual a 6. Vai ser aqui o equacionamento. A gente já sabe quem é o número de Euler, né? Enfim, a gente já sabe o lambda também, que é 8. Substitui o 8 aqui. E o x é a pergunta, né? Eu quero x igual a 6. Tá bom, fixei em 6. Substituir aqui, deu esses valores. Vocês podem depois na nossa trilha paralela de Python tentar fazer essas verificações com os equacionamentos. E olha o valor da probabilidade aqui, pessoal. P de x igual a 6 igual a 0,1221, tá? Depois vocês podem fazer essa validação lá, né, usando o conhecimento da trilha de Python. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a gente vai dar um fecho aí na nossa semana, pessoal, falando aí da relação entre distribuição de Poisson e binomial. Nossa, mas parece tão diferente. Como assim? Dá para usar uma no lugar da outra? Veja a próxima aula que eu vou explicar como, tá, pessoal? Espero vocês lá. Um abraço, até mais. Tchau.